Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente já ouviu por aí: responsabilidade social empresarial, ou RSE. Só que sabe como é, né? É um tema que muitas vezes parece complicado, uma coisa só para empresa gigante, cara, distante da realidade. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar. A verdade é que o jogo mudou. Hoje em dia, a sociedade, os clientes, todo mundo espera mais das empresas. Não basta só ter um bom produto. As pessoas querem saber qual é o impacto daquele negócio na comunidade, no meio ambiente. Elas esperam transparência e ética. E é aí que bate a dúvida, né? Para um negócio pequeno que já tem 1000 desafios, por onde raios se começa a pensar nisso? A sensação de que algo grande demais pode até paralisar. Mas olha, a ideia aqui hoje é justamente desmistificar a RSE e mostrar que ela está bem mais perto e é mais simples do que parece. Vamos nessa! Para começar, vamos entender um pouco melhor essa mudança de cenário, essa nova expectativa que a sociedade tem sobre o papel das empresas. E o primeiro mito que a gente precisa quebrar é justamente esse. A ideia de que responsabilidade social é um luxo, uma coisa que só as grandes corporações com orçamentos enormes podem fazer. Essa pergunta é super comum e muito válida. E a resposta, como a gente vai ver, é um sonoro e gigante sim. Mas para a gente entender de verdade o porquê, primeiro a gente precisa alinhar o que é de fato RSE. Olha só a palavra-chave aqui: abordagem de gestão. RSE não é sobre o tamanho da empresa ou o quanto de dinheiro ela tem sobrando, é sobre como o negócio é gerenciado. É sobre os valores que guiam as decisões do dia a dia, sabe? E para provar que isso funciona na prática, nada melhor do que um exemplo real. Essa cooperativa mostra direitinho como a RSE pode nascer de uma necessidade de dentro da própria empresa. Agora, o que é mais legal aqui é a simplicidade da solução. Elas não precisaram do investimento milionário, elas identificaram uma necessidade do próprio grupo, se juntaram e criaram a solução ali mesmo. Uma ação que investe direto nas pessoas que fazem o negócio acontecer. Simples e poderoso. E o resultado vai muito além de um diploma. Pensa no impacto que isso tem na autoestima, no bem-estar de todo mundo ali. Como a própria citação diz, isso beneficia todo mundo. É um verdadeiro ciclo virtuoso. Vamos ver outro exemplo, mas agora com foco do lado de fora, na comunidade. A padaria Trigopão queria fazer a diferença ali no bairro dela. De novo, uma ação simples, focada e totalmente conectada com o que a empresa faz de melhor: pão. E o mais interessante é o efeito cascata, a onda que isso gerou. A iniciativa da padaria acabou inspirando outros comércios a entrarem na dança também. Uma pequena atitude que virou um movimento. Esses exemplos que a gente viu levam a gente para uma outra discussão importante. É que RSE não é só sinônimo de doação. Vamos entender como ela vai da caridade para algo muito mais estratégico. Muita gente pensa que sim, que no fundo é tudo a mesma coisa. Mas, na verdade, existe uma diferença fundamental entre só doar algo e ter uma estratégia de responsabilidade social de verdade. Então vamos reforçar isso. A RSE é a filosofia, o guarda-chuva maior. É o jeito de tocar o negócio pensando em todo mundo que é impactado por ele, dos funcionários aos fornecedores e à comunidade. Já o investimento social privado, o ISP, é uma ferramenta dentro desse guarda-chuva. É uma ação pontual, planejada, um investimento mesmo, com começo, meio e fim, geralmente focado na comunidade. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? A RSE é o como a empresa funciona como um todo. O ISP é o que a empresa faz em um projeto social específico. O ISP pode sim ser parte da RSE, mas a RSE é muito, mas muito maior do que só isso. E esse caso do escritório de contabilidade é perfeito para entender essa virada de chave. Eles começaram doando comida, um ato de caridade. Mas aí perceberam que aquilo não era sustentável, criava dependência. A grande sacada, a mudança estratégica, foi quando eles pensaram: espera aí, o que a gente faz de melhor? E usaram a própria expertise para capacitar as organizações. Isso é RSE na veia, usar a sua força para gerar um impacto que dura. Beleza, com essa diferença em mente, a pergunta que fica é: para quem é a RSE então? A resposta é simples: para todo mundo que faz parte do ecossistema do negócio. Uma empresa socialmente responsável olha para todos esses grupos. Ela se preocupa com o bem-estar dos colaboradores, com a honestidade com os clientes, com a relação justa com os fornecedores e, claro, com o impacto que ela gera na comunidade local e no meio ambiente. É uma visão 360 graus. E quando uma empresa começa a olhar para todos esses públicos de forma genuína, a RSE deixa de ser um projeto isolado. Ela se torna parte da cultura, entra no DNA do negócio de verdade. No fim das contas, tudo isso se conecta com o conceito de sustentabilidade. Uma empresa que quer durar
que quer ser sustentável, não pode pensar só no pilar do lucro. Ela precisa equilibrar o desenvolvimento econômico com a qualidade ambiental e a justiça social. E a RSE é justamente o caminho para encontrar esse equilíbrio. Ok, a gente já viu o que não é e para quem é a RSE. Agora a pergunta de $1 milhão. Como começar? Qual é a mentalidade necessária para tirar isso do papel? Essa mentalidade, então, não é uma receita de bolo, né? É um conjunto de atitudes. É ter a visão de futuro da cooperativa, o profissionalismo da padaria e, acima de tudo, uma base ética muito forte. E como a gente viu no caso do escritório de contabilidade, é fundamental ter a humildade e a disposição para reavaliar o caminho e mudar a rota quando for preciso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Em vez de pensar no que um negócio pode doar, a pergunta é outra. Qual é o valor central da empresa? Aquilo que ela faz de melhor, que se for compartilhado poderia gerar um impacto positivo e duradouro na comunidade ao redor. A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de uma bela jornada.